Primeiro eu faço como você gosta de fazer, eu vou perguntar para vocês, né? Vocês que vão responder. O que é colapso para vocês? Né? Então, quem aí tiver um entendimento na ponta da língua, fica à vontade para compartilhar. Alô? Guilherme? Sim, tô ouvindo. Fica à vontade. Se você quiser compartilhar, expressar, o que é colapso para você? Colapso é algo que colapsa, em primeira perceptiva, a linguagem do entendimento daquilo que pode abordar. Assim acredito que pode ser. É o que colapsa. Mas ok, entendi. Mas o que significa colapsar, então? Cria algo que possa ser assim, como bater uma palma. Eu tô colapsando a energia, tô criando um movimento, uma sinergia que estava numa frequência e eu colapsei ela. Bati ela, criou um movimento energético ali, naquele instante. Interessante. Alguém mais? Obrigado, Guilherme. Alguém mais? Para mim, eu penso no organismo, como um sistema. Quando esteja funcionando, ou que esteja funcionando no sentido de cada órgão, cada engrenagem, cada peça dessa engrenagem esteja funcionando bem, ok, as coisas estão bem. O colapso é quando algo se degenera nesse sistema e provoca esse colapso. Colapso, as coisas não estão sendo como deveriam e faz esse organismo, esse sistema, coloca esse organismo, esse sistema em falência. Então tá bom, meu amor. Tudo bem. Alguém mais? Eu diria que colapso é quando você ultrapassa o limite de alguma coisa. Você rompe aquele limite e chega alcança o colapso. Né? Interessante, Irving. Ainda tem aqui o Thiago. Thiago, você gostaria também de contribuir, querido? Quando eu penso em colapso, a primeira coisa que vem na cabeça é coisa de física quântica. Porque tem o lance do colapso de onda, né? Que é o momento quando a onda se torna uma partícula. Então, mas enfim. Mas a gente pode usar a mesma palavra para dizer várias coisas, né? Mas aí acaba criando um chaveamento mental para um termo, né? Nesse caso aí seria até uma transmutação, aí seria um outro sentido, um sentido bem diferente do que eu falei, né? Sim. Mas a gente acaba usando a mesma palavra, mas são coisas totalmente diferentes, né? Você falou uma coisa, isso que eu falei é outra, mas o pessoal usa o mesmo termo ainda, né? Que é o colapsar. No caso, colapso de onda, né? Muito legal, Thiago. E o seu xará, e o Cavazinho que está aqui? Thiago, você também quer contribuir, querido? Legal. O termo de colapso eu vejo muito no mercado do Web3 agora. Que vai muito na proposta, né? Os projetos oscilando e não conseguindo se manter fixo em longo prazo. Eu imagino que colapso seria mais ou menos isso. Quando entra em um movimento instável e aí você pode até invadir outro espaço, algo do tipo. Não sei se fez sentido, mas eu quis puxar um pouquinho para Web3. O que tá colapsando no Web3 para você? Legal, boa pergunta. Eu falo porque eu estou desenvolvendo um projeto e aí o que eu vejo hoje? As pessoas estão muito focadas na programação e esquece que quem vai usar é pessoas. Então o que acontece? Fazem níveis de programações
e de integrações muito complexas. E aí, na hora das pessoas usar, acaba que entra em colapso o mercado com as pessoas, porque vai ter momentos que as pessoas vão conseguir acessar a plataforma, só que vamos supor que aconteça alguma coisa no mercado ou de cultura, algo do tipo, geopolítica, sei lá. E aí muda a visão da pessoa e também o entendimento sobre a plataforma. E aí atrapalha até no uso e, como posso dizer, vendo no que está acontecendo, eu estou tentando simplificar, mas vendo o que está acontecendo no mercado, eu vejo que as pessoas têm um certo receio de migrar para essas novas plataformas, entre outros, por causa dessa oscilação. E também por se ter uma interface difícil, complicada. E aí, por exemplo, começa a colapsar entre plataformas. Só que aí entra em outro aspecto, entre outras coisas, mas eu imagino que seja isso que está acontecendo no mercado. As pessoas estão focando muito na parte tecnológica e estão esquecendo de fazer projeto voltado para as pessoas. E aí que entra o problema que eu vejo de colapsar o mercado Web3. Não sei se fez total sentido na minha explicação, mas eu tentei sintetizar um pouco. Não, cara, muito legal. Muito legal. Vai lá, Guilherme. Vai lá, Guilherme. Entendi o que ele diz, né, Thiago? Hoje a gente vê no CoinMarketCap mais de 1.000 empresas com token, criptomoedas, mas aí você vai ver a funcionalidade, o valor que tem o token, a moeda, o ativo. Tu vê que realmente são muitas coisas que logo daqui uns 6 meses, 3 meses vão deixar de existir, porque não tem um determinado valor que agregue valor, né, para a usabilidade do usuário. Até sobre isso que você está falando, Thiago, também estou envolvido em um projeto, que eu tenho um outro projeto mais tarde, vim comentando aqui com o pessoal, que é o caminho a gente entregando soluções que agreguem valor para os usuários, para eles abrirem a percepção daquilo que vem acontecer no futuro. Porque até estava falando agora há pouco com uma pessoa pelo Instagram, uma pessoa com renome, conhecimento, investidor e tal, eu falei para ele, cara, me dá 10 minutos para conversar comigo aí, para me te explicar, falar que o futuro, não adianta a gente fazer campanha pós-governo, se a consciência da população não está preparada para abrir o olho e ver daquilo que está acontecendo. Porque se a gente for parar para analisar o contexto geral, a ditadura aconteceu da época de 1960 até 1985, né? Aí tu para analisar que a gente se mantém em um modelo de ditadura, porque para tudo existe algo para ser ditado de como deve ser feito. Então, só mudaram as formas de governança, né? Não foi entregado assim algo aberto, algo com respeito com o próximo, mas sim algo que te dita a forma que você tem que fazer e quanto que você tem que contribuir para o governo. Ok. Obrigado, Guilherme. Vamos lá, gente. Vamos fazer um tecimento aqui das percepções de cada um aqui e vamos ver que lugar isso vai nos levar, né? Aonde esse tecimento vai nos levar em termos de percepção, de ampliação da percepção e entendimento do que é colapso. De fato, no nível mais básico da existência, né, que é na existência do quantum, né, existe sim uma das teorias, é a teoria do colapso de onda, da onda, né, que vira partícula e vice-versa, né? Mas essa não é a única. Você, em termos das teorias quânticas, você tem pelo menos aí umas 7 teorias diferentes aí fora, né? Então, uma delas, por exemplo, diz que considera sim que a onda ela colapsa, mas quando ela colapsa, ela não necessariamente vira partícula, ela gera novas realidades, outros mundos. Então, é a teoria do muitos mundos, né? Many worlds. E a gente não sabe dizer se a teoria mais aceita que é essa, que a onda colapsa e vira partícula, que é a real mesmo, ou se é essa que a onda colapsa e vira outros mundos, né? É a real. Ninguém ainda tem essa resposta, correto? E assim como essa, tem mais umas 4 ou 5. Né? Uma delas, por exemplo, é de um físico, e que depois virou também um filósofo, chamado David Bohm, né? Com B-O-H-M, David Bohm. Para o David Bohm, a onda ela é constante. O que acontece
é um envelopamento e desenvelopamento, uma dinâmica de se envelopar, quer dizer, se desenvelopar o que pode emergir como realidade e envelopar de novo, né? É como se tivesse uma fina camada assim, que nos cercasse de realidade, e de uma hora para outra alguma coisa que não estava ali surge, né? Alguma coisa que estava ali surge, né? Então você tem uma dinâmica de envelopamento e de desenvelopamento da realidade, né? Na ótica do David Bohm, por exemplo, né? E para ele essa é uma dinâmica que explica a própria existência da vida, sendo que para ele, né, o que não está explícito, está explicitado, né, está desenvelopado, tá implicado, né, está envelopado, né? E esse envelopado está numa dimensão de realidade que ele chegou a fazer algumas correlações com o universo onírico, com o universo dos sonhos, por exemplo, né? Só que para ele também a onda ela está em constante colapso. Olha que interessante. Na visão do David Bohm, a onda do quanto está em constante colapso. Então ela remete um pouquinho ao que o Guilherme falou lá no início, né? Ou seja, quando você provoca um choque, quando você provoca uma ruptura ou um choque de frequências de onda, né? Então, e se você olhar bem, toda radiação eletromagnética, né, ela é um constante colapso de ondas eletromagnéticas. Quer dizer, então, o David Bohm ainda encontrou, né, uma verossemelhança nas suas observações científicas com a própria realidade, né? Mas a ideia aqui hoje não é ficar só no mundo quântico, né? A ideia aqui hoje é a gente explorar esse termo de várias formas. Então vamos pegar aqui a questão que o Irving colocou, que diz respeito a alguma coisa que extrapola os seus limites, né? Alguma coisa que não consegue mais se conter, né? Extrapolou a sua capacidade de ficar homeostático, de existir, né? De continuar existindo naquela forma, vamos dizer assim, correto? E aí o que for, né, entra em colapso, né? É bem interessante o que ele colocou, porque também é alguma coisa que conversa com a própria morte, né, dos seres vivos. A gente, quando morre, esse corpo fica aqui, ele entra no estado de colapso. Um estado de colapso e um estado de decomposição, que é um outro tipo de colapso. E aí, dá para perceber como é que o colapso ele tem uma ligação direta, né? Dá para sentir como o colapso tem uma ligação direta com a própria vida, né? Ou seja, o colapso ele está entremeando tanto a morte quanto a vida, né? Porque o colapso ele pode ser tanto uma constante em termos quânticos, né? E em termos eletromagnéticos, né? Como ele próprio retroalimenta a própria existência, né? E aí é interessante que aí podemos chegar na percepção do Fábio Cavazin, que tá aqui com a gente, né? Quando ele está olhando para a Web3, né? E está percebendo que os projetos que estão emergindo aí, que tem uma tocada extremamente tecnológica, né? Os projetos principalmente os projetos de DeFi, né? De finanças descentralizadas, que tem uma tocada extremamente tecnológica, mas que não é uma coisa culturalmente acessível para as pessoas, né? Para qualquer tipo de pessoa. E esse descolamento entre a tecnologia e as pessoas, né? A sociedade, faz com que esses projetos não tenham sustentação e eles entrem em colapso, né? É como se, no caso aí, como os projetos, o fator cultural dos projetos não está sendo trabalhado, né? Ou seja, a tecnologia está falando por ela própria, né? A tecnologia está falando por ela própria, a tecnologia pela tecnologia, não a tecnologia
sendo apropriada socialmente pelas pessoas, né, gerando cultura de apropriação da tecnologia, né, é só tecnologia pela tecnologia, você, sim, de fato, você encontra uma situação de colapso. A gente poderia, inclusive, dizer que nós estamos vivendo um mega colapso, né, como civilização, como sociedades. Aí vocês vão perguntar, mas como assim? Sim, nós estamos vivendo um mega colapso. Por exemplo, quando a gente olha historicamente o colapso do Império Romano, o colapso do Império Romano durou 300 anos. O colapso da Idade Média, da Idade do Bronze, demorou 450 anos. Então, quando você olha colapso de coisas mais complexas, a questão do espaço e o tempo, a nossa percepção, a gente tem que modular a nossa percepção de espaço e tempo para perceber o colapso de coisas muito complexas ou menos complexas, né? E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Nós estamos hoje, como civilização, nós estamos hoje dentro do olho do furacão, nós estamos vivendo um colapso? Eu digo que ainda não, Vini. Ainda a gente pode colapsar ainda para criar um despertar de consciência ampla entre toda a comunidade, né? Eu falo comunidade que eu digo porque todo mundo é uma comunidade, o país, a planeta Terra é uma comunidade em si. Então a gente tem que pensar num todo sobre o que cria disrupção, né? São as linguagens de entendimento que abordam a percepção do olhar, né, do entendimento. Quando você vê uma marca, você cria uma percepção. Aí dentro disso tem um valor que agrega para cada pessoa, cada ser que ali faz uso dessa comunidade. E o meio como que ela é feita, né? E por isso que hoje eu tô aqui na Web3, que eu tenho um projeto que eu vou lançar posteriormente, a gente vai lançar, mas primeiro a gente tem que criar essa cultura da usabilidade da Web3 e mostrar um pouco daquilo que vem pela frente, para depois de entregar algo sim altamente disruptivo, onde que todos os aplicativos estão andando. São que são os super apps, né? Vamos dizer assim, são super aplicações para diversos tipos de segmento. Só que a gente tem que. Então, para você, nós não estamos vivendo um colapso, é isso, Guilherme? Não, estamos vivendo sim um colapso, mas não um colapso assim que vamos dizer que estamos no auge de um colapso assim que agora sim, daqui uma semana, um mês, assim, a gente vai encontrar uma bifurcação que vai nos levar para uma outra direção. Eu acho que a gente está no caminho de ver essa outra direção. Tá. Aí temos os dois Thiagos e tem o Irving e a Vânia. Estamos vivendo um colapso. Para o Guilherme, nós estamos sim vivendo um colapso, mas não estamos no olho. Quer dizer, ele diz que nós não estamos no olho do furacão desse colapso. Quer dizer, ele não está ainda ele não está iminente, ele não está perceptível. E para vocês quatro? Assim, é uma percepção muito pessoal isso, ainda mais quando a gente está vivendo o momento histórico. Para mim, a gente está no olho do furacão. Então, muitas coisas acontecendo que foram aceleradas pela pandemia, já estavam acontecendo e que foram aceleradas pela pandemia. E, assim, é um momento assim de muita mudança assim, civilizatória. E tem um pouquinho assim do que cada um falou aqui, uma percepção que pode significar, como eu mesma falei, coisas que estão entrando num processo de degradação, mas também tem aspectos ligados à transmutação. Eu não lembro quem falou aqui sobre isso. E a gente está num momento muito de estar integralizando, assim, sentido holístico. Então, perceber como cada um quiser perceber, e integralizar isso, pode assim nos levar a transitar com mais suavidade por esse momento de grandes mudanças que a gente está vivendo. Irving, Thiagos. Eu imagino que se a gente não estiver no olho do furacão, a gente está muito próximo. Eu falo no sentido de a gente pegar e fazer uma visão mais analítica. Vou usar o NFT como exemplo. Eu estava até conversando com
um colega que está junto comigo estudando, pesquisando sobre Web3. A gente viu uma grande demanda e essa demanda ela retraiu de um tamanho tão grande que eu estava vendo na plataforma NFT Go, que eles têm um medidor, né, de mercado, de 100% estava em 11% de aceitação do mercado. Então, assim, a gente pode ver, olhando tanto de NFT para os outros tipos de tokens, que a Web3 ela tá passando por um teste de estresse, né, para ver realmente até onde pode chegar, até onde vai. E eu não falo só na Web3, a gente pode ver que em várias temáticas também, fora da Web3, que está em volta, também está passando por esse estresse, por esse teste. Então, por isso que eu imagino que se não estiver no olho, está bem próximo do olho do furacão. Por esse teste de estresse. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês que eu vi uma publicação e aí me levou a um outro gatilho que eu compreendi uma determinada situação. A gente estava fazendo o plano de negócio ontem e aí quando me veio o plano de negócio me veio alguns acontecimentos que estão acontecendo, como algumas empresas multinacionais conhecidas criando token, criando moedas, como que isso já estivesse no cronograma deles do plano de negócios. E aí me veio uma determinada situação que alguns anos atrás eu tinha visto, até que o Google investiu não sei quantos bilhões em desenvolvimento de de blockchain e tal. E aí me deu a entender o quê? Que eles fizeram uma grande injeção de dinheiro nesse mercado, no mercado de cripto, na Web3, onde que houve o primeiro boom, que a gente vivenciou, agora a gente está descendo para uma correção para depois voltar para ver para onde que a gente vai ir. Isso tudo depende daquilo que vem acontecendo nas próximos episódios, próximas semanas, próximos meses, daquilo que vem ser entregue para a comunidade, para a população em si. Porque grandes empresas desenvolveram grandes tecnologias a favor delas mesmas, né? A favor do uso próprio para agregar valor para elas e para elas desenvolverem aplicações que gerem mais capital para elas. E sim, positivamente gerar valor para empresas, organizações que investem em ADS para sim absorver, captar leads. Ok. Irving, Thiago, Eu acho que você fez uma pergunta muito complexa, porque o espectro de resposta é gigantesco. Você perguntou se a gente está vivendo um colapso. Aonde? Dependendo de um colapso civilizatório. civilizatório, aí eu diria que sim. A gente está sempre vivendo um colapso, porque o ser humano, historicamente, sempre passa por fases e estressa, né? Um tipo de comportamento, um tipo de entendimento e começa a experimentar outros, começa a se relacionar com a sociedade, com a realidade, com a natureza de uma forma diferente. E isso pode ser cíclico também. Em algum momento a gente valoriza alguma coisa, no momento seguinte desvaloriza e depois volta a valorizar. Isso daí é o que a gente está vivendo em relação à sustentabilidade, por exemplo. Os povos antigos valorizavam muito a relação com a natureza. Veio a civilização europeia, né? A cultura eurocêntrica, perdemos um pouco essa relação e de uns tempos para cá a gente está voltando a valorizar isso, até porque nós sabemos que os recursos são escassos e a gente precisa maximizar nosso bem-estar através da minimização do consumo. Então, por isso que é importante estabelecer uma nova relação e voltar a hábitos antigos, por exemplo.
Interessante, Irving. Obrigado, querido. E Thiago, você vai querer, Thiago Leandro, observar alguma coisa, querido? Bora, claro. Acho que para mim está colapsando, sim. Mas não que isso seja negativo. Eu acho que o colapso é inerente à existência. Então, como exemplo, a gente poderia perguntar assim: a gente aqui nesse momento está vivendo? Acho que sim. E se a gente perguntar, nesse momento estamos morrendo? Também dá para entender que sim, entende? Então, nesse sentido, eu acho que sim. O colapso é meio que um processo natural de existência. E em relação à questão do olho do furacão, também concordo. Talvez do nosso furacão, né? Porque cada pessoa é um universo particular, cada sociedade também, cada planeta, cada sistema e por aí vai. Então, do momento em que estamos agora, dá para a gente fazer um argumento que estaria num ápice aqui desse nosso projeto Terra nesse momento, dessa civilização que a gente conhece aqui agora. Então, acredito que sim nessas duas perguntas. Né? Muito bom, Thiago. Olha que interessante. A gente conseguiu abordar aqui o entendimento e o conceito de colapso sobre várias perspectivas, a gente conseguiu contemplar várias perspectivas. E, no entanto, a gente vai acabar aqui esse encontro hoje, né, esse terceiro encontro do Autofac 3, e todo mundo vai voltar à sua dinâmica de vida da forma como ela foi culturalmente concebida, ou seja, você vai continuar preocupado, né, com aquilo que você faz sem pensar, está automatizado em você, no seu dia a dia. Você vai continuar achando que desenvolver o seu projeto tem a ver com o que está colocado, né, como mercado ou como entidade, aquilo que parece que tá estável, que está permanente. Você vai continuar tomando as suas decisões em cima daquilo que está estável, que aparentemente está estável e permanente. E você vai planejar, né? Se você pegar a cartilha clássica, convencional, né, do empreendedorismo, você vai planejar o seu dia, vai planejar a sua semana, vai jogar. Aí eu pergunto, aonde está o colapso nisso? Aí que está, gente. A questão do colapso tem a ver com a questão da cibernética que a gente conversou semana passada. Vocês lembram que eu falei que a cibernética é o estudo de você ter o awareness, a consciência de que dado gera informação, informação gera conhecimento. E conhecimento gera realidade. Correto? Então, esse estudo é um estudo muito abrangente. Pega todas as humanas e pega todas as exatas. Né? É um estudo extremamente abrangente. Então, a gente agora está tendo uma oportunidade cibernética como nunca houve essa oportunidade nas civilizações, das nossas civilizações para trás. Os gregos não tiveram essa possibilidade, os romanos não tiveram, isso falando do eurocentrismo, como o Irving falou, os árabes não tiveram, os asiáticos não tiveram de uma forma geral. Agora a gente está falando de uma dinâmica de nos perceber como uma espécie planetária, né? Já transcendendo, olha a transcendência e a transmutação que a Vânia falou, transcendendo e transmutando, né, o entendimento da nossa coordenada de existência, né, porque nossa coordenada de existência ainda é territorial, ainda é baseada em um conceito de Estado-nação, né, nacionalista. A gente ainda não se percebe planetário. Então, no momento que a gente está começando a se perceber planetário, no momento que a gente está começando a tratar a internet não apenas como modelo de negócio, e sim como um direito fundamental da nossa existência, e a gente entender que a internet não é só para extrair das pessoas, é justamente para usar para colaborar, para abundar, onde as pessoas não podem ser encaradas apenas como usuários e sim como co-criadores. Aonde está o colapso na equação dos projetos que vocês estão empreendendo, dos empreendimentos que vocês estão colocando em prática? Ele não está. Ele simplesmente não está.
Então, isso que eu estou falando aqui agora diferencia absurdamente de qualquer outro momento histórico que a nossa espécie já tenha vivido para trás. Por quê? Porque a gente consegue pensar hoje numa escala planetária, e planetária no sentido não só da ampliação da consciência, mas da nossa capacidade tecnológica e física de nos conectar com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta a qualquer momento, correto? A gente ainda está usando a instrumentação, né? A gente está ainda usando a instrumentação do pós-Segunda Guerra Mundial do século XX, que é a instrumentação da geopolítica de Estado-nação, correto? Como forma de resolver conflitos através de guerras frias e guerras quentes. E aí eu pergunto, vai ser assim que nós vamos de fato conseguir transcender o momento, o espaço-tempo do momento que nós estamos existindo nesse planeta? Certamente que não. Né? Então, como é que a gente faz para levar em consideração o que o Tiago acabou de falar, o Tiago Leandro? Né? Como é que a gente faz para levar em consideração que a gente está ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morrendo? Como é que a gente faz levar em consideração que tudo está em colapso o tempo todo, que existem vários tipos de colapso, que nós estamos agora no colapso? E, aliás, deixa eu dizer uma coisa que pouca gente se liga. O olho de qualquer furacão não tem nenhum vento. O olho de qualquer furacão é quando tudo parece está tudo muito bem, muito obrigado, mas você tem aquela sensação de que tem alguma coisa muito estranha acontecendo porque não tem sequer um vento. O olho do furacão não tem vento nenhum. Ou seja, não é um momento de caótico ou caórdico, né? É um momento de você não sentir, você sentir sem chão, você não sentir aterrado, né? Se você está com a sensação de que você está sem chão, com pouco chão e pouco aterrado, você está vivendo, conforme o Tiago Leandro disse, você está vivendo sim, você está vivendo um olho do furacão, dentro da sua singularidade, dentro daquilo que você entende como realidade, daquilo que te envelopa, né, como mundo em torno de você. Então, o colapso, a oportunidade que nós temos agora, que nós estamos tendo agora, ela realmente é única. Ela é muito diferenciada das que houveram no passado. Porque a gente pode refletir, fazer uma reflexão extremamente profunda de tudo. De tudo. Da forma como nós existimos, dos contratos sociais, do tipo de mecanismo econômico, aquilo que a gente considera riqueza, da forma como a gente gera riqueza, da forma como a gente convive um com os outros. Então, gente, isso vai muito além da Web3. A Web3, ela faz parte desse processo. Mas da forma como essa Web3 está emergindo aí, ela está emergindo muito mais em função do que está estabelecido em termos econômicos, macroeconômicos e tecnológicos, e tendo como referência a Web2, vocês próprios já vêm falando bastante da questão da usabilidade, do UX, etc. Tudo isso é Web2. A gente, numa relação de Web3, a gente tem que se perceber como co-criadores. Então, todos, se a gente quer descentralizar de fato, todos estão co-criando, todos estão gerando valor junto, estão gerando e distribuindo esse valor junto, correto? Então, que tipo de sociedade podemos nos tornar numa escala ao mesmo tempo hiperlocal e planetária dessa forma? Será que a gente já parou para fazer uma reflexão nesse sentido? Acho que não. Então, a ideia aqui nossa, do WTF 3, é essa. A gente vai abordar isso na minúcia, no detalhe. Vamos pegar cada uma da perspectiva de vocês, os projetos que vocês estão tocando, e nós vamos olhar com um olhar de colapso, com um olhar cibernético, com um olhar da simbiogênese, da simbiose, e perceber o quanto isso está coordenado com a própria existência da vida. Tá ligado à própria manifestação da vida e da própria morte. Então é isso, galera. Basicamente essa era a provocação de hoje, né? E eu a partir dessa semana próxima, eu já vou começar a compartilhar os links das provocações passadas com essa e vou começar a querer saber com vocês, né? Começar a colher, ver que tipo de colheitas, que tipo de feedback loops e colheitas nós podemos ter de todo esse caudal de provocações que a gente vai começar a fazer.
correto? E como isso já vai estar fazendo com que você se sinta suficientemente tocado ou provocado, né, para que quando a gente encerra aqui, a gente finaliza, né, os nossos encontros semanais aqui, você fica a madrugada, você passe a madrugada assim meio que pensando um pouco isso, né, fazendo uma reflexão mais profunda disso, né, e tentando entender exatamente o que é, afinal de contas, caraca, é isso mesmo que está acontecendo, né? Porque se a gente só, vocês só fizerem a escuta, vocês não fizerem a escuta, vocês só derem ouvidos, ou seja, fazer o ouvido, né? Não ouvido de mercador, mas vocês só ao ouvirem o que eu acabei de falar, e as provocações que nós fizemos, a provocação que a gente fez hoje aqui, pode ter certeza que, tipo assim, vai ser que nem aquele ditado, né, popular lá nos Estados Unidos. Tudo que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Tudo que acontece lá em Las Vegas fica lá. Ou seja, vai ficar aqui, né? Vocês não vão levar isso para a vida de vocês, né? Então, gente, já indo para o finalzinho aqui, né, do nosso encontro, vamos já, se vocês quiserem, né, fiquem à vontade. Se vocês quiserem já dar algum feedback em cima da provocação de hoje, já fazendo alguma ligação com o que a gente já conversou nos 2 primeiros encontros, fica à vontade. Se não, tá beleza. Nós já partimos para finalizar mesmo, para fazer um check-outzinho, correto? E hoje vamos ter aí a emissão, né, de pré-sales, né, 5 pré-sales para cada um. Correto, galera? Então, quem quiser se manifestar, fica à vontade, senão, Alice para sempre. Eu acho que a gente está aqui para criar colapso mesmo, só que colapso para melhor, né? Com toda certeza. Esse é o propósito de a gente estar aqui unido nesse horário, no dia de hoje, como em outros a gente sempre teve aí presente. O propósito é colapsar, novos colapsos de bons movimentos, né? Bacana, Guilherme. Valeu, querido. Transmutação, na verdade, não fui eu que falei, foi uma outra pessoa que eu não lembro agora, mas eu curti talvez até fazendo já um pouco do check-out, eu curti muito essas percepções tão diferentes sobre colapso e as percepções serem diferentes, eu acho muito rico para se trocar ideias, gostei muito. Irving, Thiagos. Primeiro eu queria dizer que semana passada eu demorei muito para dormir com a reflexão. Eu sou muito pensativo, eu gosto de ficar. E também sou muito curioso. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Então, eu demorei muito para dormir. Eu acho muito legal esses debates que a gente está fazendo aqui. Somente as reflexões, igual a questão do colapso, que teve explicações aqui que eu não tinha pensado. E é como eu disse anteriormente, o aprendizado que a gente tem aqui, não estou dizendo aprendizado no sentido de ser escola, mas das reflexões que a gente faz, que isso coloca a gente numa posição de... Não estou falando de tipo, a gente está na frente, mas eu falo no sentido de tipo, de crescimento muito evolutivo. E já falando no meu feedback, que faz eu toda quinta-feira querer estar participando de qualquer jeito e largar tudo para participar desse debate, porque eu falo como pessoa, me enriquece. Eu vejo que a minha visão é uma, só que as visões dos demais é diferente, só que ao mesmo tempo elas meio que completam a minha visão, em outros sentidos, claro, e para concluir, para finalizar aqui, não ficar falando até amanhã, porque realmente eu fiquei pensando muito da semana passada e essa semana agora. E queria agradecer a oportunidade também de estar participando. Eu acho que é isso, senão eu vou ficar falando aqui demais. Obrigado. Valeu, querido. Bacana ouvir isso. Irving. Então, eu queria dizer que eu caí aqui meio que de paraquedas porque eu não participei do primeiro e segundo encontro, não sei o que foi abordado, né, nesses outros encontros, mas achei muito interessante a reflexão
Eu já tenho uma formação em filosofia, né? Tenho o hábito e até gosto de fazer reflexões, participar de discussões assim, e para mim foi super interessante e super enriquecedor também. Meu interesse foi em participar, foi de saber mais sobre o Web3, o que está acontecendo, e foi algo muito além disso, né? Maravilha. Aliás, eu vou estar chegando também, querido, no seu próximo encontro, tá? Faço questão de chegar e estar ali junto, né? Participando, ali, interagindo, co-criando também, tá? Hoje eu não consegui, mas eu vou chegar no próximo, com certeza. Perfeito, obrigado. Thiago Leandro, é contigo, cara. Bora! É interessante esse raciocínio, né, sobre colapso. Tem alguns termos que a gente não para pensar, né? E aí, conforme a gente não dá atenção, a gente não cria sinapses no entorno dele. Então, foi bem bacana nesse sentido. Não tinha parado para pensar um pouco mais sobre a questão do colapso, né? E a gente tende a ver colapso como uma coisa em queda, que está acabando, que está sendo destruída, que está findando, né? E um raciocínio que eu posso compartilhar nesse sentido é uma analogia que eu gosto de fazer sobre o processo de construção e destruição, que deriva muito do raciocínio que o pessoal costuma fazer de bem e mal, certo e errado, sabe? Então, para mim, existe uma força construtiva e destrutiva e que elas se somam. A analogia que eu costumo fazer é do papel, do lápis e da borracha. Quando você vai fazer um desenho, você usa o lápis para escrever, né? Então você está criando, está construindo alguma coisa. Mas em alguns momentos você precisa, às vezes, destruir, você precisa apagar. Aí você usa a borracha. Só que o fato de você precisar apagar aquilo, ele é positivo na construção da obra. O que eu quero dizer é que, por vezes, você precisa destruir para criar um processo harmônico. Então, a construção e a destruição, né? Elas, em conjunto, elas criam harmonia, se elas forem bem conduzidas, né? E aí a analogia que eu faço para o colapso é isso. Então, colapso para mim não é uma coisa negativa, para mim é parte de um processo de criação, aí em termos de sociedade, né, ascensão e queda, em termos de tecnologia, de proposição de tecnologia e depois destruição dessa tecnologia e assim vai. Então, bacana, agradeço aí, Vini, agradeço todo mundo e foi enriquecedor aí, somou aí mais pontinhos aí nas sinapses. Valeu. Valeu, querido. Então, semana que vem todo mundo já sabe, né? Procura fazer um barco viking, bota num lugar que seja seguro, que no final do encontro nós vamos queimar o barco, porque é isso que os vikings faziam, né? Queimavam o barco, destruíam o barco, porque eles entendiam que você não precisa deitar em cima daquilo que está conquistado, ou aquilo que já está entendido. Você queimando, né, aquele barco, eles queimavam não só como um símbolo para realimentar, né, o espírito de conquista deles, o espírito de querer expandir, de conquistar, mas também de entender que a morte faz parte da vida, né? Que a destruição faz parte da vida, né? Que a destruição faz parte de uma nova criação, como o Tiago colocou. Então é isso, galera. Semana que vem tragam seus barquinhos vikings, que nós vamos queimá-los. Tá bom, galera? Então é isso. Beijo no coração de todo mundo, ficam bem. E essa semana eu acho que o Thiago já vai liberar aí o primeiro encontro que foi gravado. Já vamos ter depois na sequência o segundo. Já vamos ter um canalzinho para botar lá os nossos feronômios químicos para vocês poderem fazer as suas próprias investigações. Vai ser bem bacana, galera. Estamos só começando, tá? Muito bom, excelente. Forte abraço para todo mundo e uma excelente noite.